Fiquei 40 dias sem postar no Instagram, sem postar stories no Instagram, pra ser mais exata. E hoje eu vou compartilhar com vocês o que mudou, como eu vou voltar para o Instagram postar stories, né? Porque a gente sabe que os stories é algo mais real, mais rápido, onde você cria mais conexão com a sua audiência. E vou compartilhar como foi pra mim como criadora de conteúdo, porque é o meu trabalho, né? Compartilhar vídeos, criar conteúdo. Então, fica nesse vídeo, já aproveita pra se inscrever aqui no canal, que eu tô postando vários vlogs, tô mostrando aqui o intercâmbio e também vamos ter muitas reflexões por aqui. Então já começa a me seguir, bora começar. Esse período de 40 dias eu coloquei como uma penitência pra minha quaresma, né? Tiveram outras penitências também, mas eu considerei o Instagram porque era uma rede social que eu tava muito viciada, tá? Eu às vezes usava desculpa que era meu trabalho, vocês lembram, já tem vlog aqui no meu canal falando sobre esse tema, que eu tava querendo diminuir o meu uso nas redes, mas eu não estava realmente conseguindo, gente. Eu conseguia ali por 1, 2 dias, depois eu já retornava, porque tinha alguma coisa pra postar, tinha que fazer uma publicidade. E quando chegou o período da quaresma desse ano, de 2026, eu fiquei me perguntando, será que eu consigo? Porque quando a gente faz um propósito com Deus, é algo muito sério e a gente precisa cumprir. Tanto é que nesse período eu até usei mais meu WhatsApp, postei mais status no WhatsApp, às vezes, quando eu queria compartilhar algo, né? E consegui, gente, amanhã vai completar 40 dias que eu não posto nada nos stories do meu Instagram. E pra vocês terem ideia, eu me mudei de país nesse período. Muita coisa aconteceu. Eu compartilhei coisas no meu feed, mas nos stories, nada. Então, eu vou abrir aqui com vocês várias coisas que eu percebi durante esse período, tá? Que mudaram, tanto na minha forma de enxergar minha criação de conteúdo, na minha forma de consumir as redes sociais. E se você também tá nesse processo, tá querendo começar a criar conteúdo, ou está querendo diminuir o seu uso das redes sociais, eu acredito que o que eu vou falar aqui pode e vai transformar tudo que você entendeu hoje, tudo que você aprendeu hoje, todo o processo de absorção que você tem até hoje sobre as redes sociais. Então vamos lá. Primeira coisa, gente, que eu percebi. Ninguém sentiu minha falta. Isso é a primeira coisa. Pra não dizer ninguém, uma pessoa que eu comentei os stories falou assim, cadê você? Também sumiu. Só isso. Mas ela não especificou se eu sumi dos stories ou se eu sumi na vida real, né? Então, assim, considero que praticamente ninguém. Então, as pessoas que realmente eu converso, que fazem parte ali do meu ciclo, eu encontrei pessoalmente, eu conversei em outros meios, seja o WhatsApp, e elas ficaram sabendo da minha vida. Mas outras pessoas, né, eu tenho 10 mil seguidores hoje em dia, ninguém lembrou, ninguém me mandou uma mensagem assim, cadê você? Cadê os stories? Ninguém. Então, eu concluí uma coisa, ninguém liga, tá? Se você posta ou não posta, ninguém liga, tá todo mundo fazendo a sua vida, a sua própria vida acontecer, tá? E disso me veio essa reflexão. Muitas vezes eu queria compartilhar alguma coisa, mas na minha mente eu ficava assim, poxa, não tá perfeito. Poxa, pra que eu vou falar isso? Nossa, eu falei, mas não ficou legal. Então eu deixava de compartilhar muitos momentos que pra mim seriam importantes, sabe? Seria uma dica, seria algo que depois eu iria lembrar, ou seria uma mensagem que chegaria em alguém, enfim. E antes de postar, às vezes eu gravei, mas na hora de postar eu ficava na dúvida, eu ficava com medo de alguém me julgar. E se você também sente isso, se você na hora que vai postar, grava um stories e pensa, pra quê? E não posta, hoje eu vou te falar uma coisa. As pessoas vão assistir, no momento elas podem comentar, elas podem achar legal, bacana. Elas podem até, gente, te zoar, tá? Tirar print, enviar pras amigas, te zoar. Mas isso realmente não impacta em nada na sua vida. Então, o que as pessoas vão achar não vai impactar nada na sua vida. Então, o que eu aprendi nesses 40 dias é que ninguém se importa. Se você quer compartilhar algo, compartilhe. Porque a pessoa pode te zoar, pode, sei lá, achar que você tá feia naquele momento, achar que você falou uma besteira naquele momento, mas será que daqui 40 dias ela vai lembrar daquilo que você falou? Provavelmente não. Então, muitas das vezes a gente deixa de fazer algo que a gente quer com medo do que as outras pessoas vão pensar. Então, nesses 40 dias eu me peguei pensando nisso e
peguei essa lição pra mim. Quando eu quiser compartilhar algo, eu vou compartilhar, sem pensar na opinião das pessoas. Outra lição que eu aprendi nesses 40 dias é que eu me senti muito mais livre, gente. Muito mais tranquila, sabe? Por mais que os stories não sejam uma obrigação, pra mim não era, mas parece que ao tempo todo eu precisava dar uma satisfação. Onde eu estava, o que eu estava fazendo, o que eu fiz hoje, o que eu comi hoje, ou precisava conversar alguma coisa com a pessoa. E parece que a minha vida, mesmo eu postando pouca coisa da vida pessoal, parecia que a vida estava toda exposta. Quando, na verdade, eu percebi que quando eu deixei de postar stories, eu parei de sentir esse peso, essa obrigação da pessoa saber exatamente onde eu tô, saber exatamente o que eu tô fazendo. Então, no final do dia, eu não tinha nada, não postei nada nos stories, postava alguma coisa ali no feed e minha vida seguia normal, sabe? Eu parece que tirei um peso muito grande das minhas costas. Foi um experimento, né? Foi um experimento. Eu não sei se eu vou continuar. Minha vontade realmente era de continuar. Porque eu não queria... eu queria viver no off, né, gente? Minha vontade 100% era viver no off. Mas, infelizmente, não nascemos herdeiras. Então, a gente precisa trabalhar, a gente precisa se expor às pessoas, porque é só assim que a gente encontra as oportunidades na vida. Mas eu acho que hoje eu vou conseguir dosar mais, tá? E, consequentemente, quando tirou esse peso das minhas costas, né, essa coisa que eu sentia como uma obrigação e não existe essa obrigação, eu posso postar um dia sim, outro não, quando eu quiser falar nos stories eu falo, quando eu não quiser eu não falo. Outra coisa que impactou muito foi a questão do meu uso mesmo no celular. Quando eu postava stories, o que acontecia? Eu mesma, me conta se sou só eu, ou se você também faz isso. Postei ali uma sequência de stories. Depois eu ficava toda hora abrindo meu Instagram e assistindo. Não era nem assistindo o próprio Instagram, era assistindo eu mesma. Então eu ficava assistindo, aí depois às vezes batia arrependimento, aí eu falava, pra que eu postei isso? E ela apagava. Então me dava gatilho, sabe? Postei alguma coisa, toda hora eu abria os stories e via. E queria ver quem assistiu meus stories. Então, meio que uma ferramenta de vício mesmo. Então, eu senti que diminuiu muito, 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 muito. Vários dias eu nem entrei no Instagram. Juro pra vocês, por vários dias. Acho que eu fiquei uns 3, 4 dias sem nem abrir aplicativo de Instagram. Eu ia lá pro TikTok, eu vinha aqui para o YouTube, assistia um vídeo. Porque eu não sentia que o Instagram me chamava. Porque ninguém respondia meus stories, não tinha nenhum gatilho ali, nada pra eu responder. Era só mais comentário do feed, então eu também senti isso. E é algo que eu preciso agora aprender a dosar. Postei os stories, eu preciso sair e esquecer que eu postei aquilo, sabe? Então ter certeza, postei, tá postado. E evitar isso, de ficar entrando toda hora, ficar, tipo, conferindo quem assistiu seus stories, porque isso realmente não faz bem pra nossa saúde mental. E por fim, gente, não vou dizer que foi fácil, tá? Muitas vezes eu pensei que iria postar. Antes eu queria tirar as fotos para postar. E depois que eu parei, não. Eu tava só vivendo, registrando. E depois, quando eu ia postar alguma coisa no feed, eu analisava, escolhia ali a foto, escrevia uma legenda e pronto. Então, uma coisa tão simples, né, gente? Mas quem trabalha com isso sabe o peso que tem uma rede social na nossa vida. Porque às vezes é um comentário, às vezes é uma pergunta sem noção, que vai te desanimando. Então, de não ter isso, de não ter julgamentos ali, só no feed, né? E no feed é mais difícil da pessoa vir comentar alguma coisa sem noção, é mais pelos stories mesmo. Então, assim, eu me senti mais livre, mais leve, a vida real se tornou mais prazerosa do que a rede social. Então, foi um experimento que realmente me transformou. Eu espero que o que eu trouxe aqui tenha te ajudado também, né? Aprender a dosar essa ferramenta que é maravilhosa, gente, que eu amo, que são as redes sociais, mas que podem ser muito prejudiciais para a nossa saúde, né? Então, a gente precisa aprender a utilizar de uma forma mais saudável, de uma forma mais correta e de uma forma que vai beneficiar a gente, auxiliar no nosso trabalho, como é o meu caso, que trabalho com isso. Então, por exemplo, se eu fizer um conteúdo bom e várias pessoas gostarem e várias pessoas me assistirem, a minha vida pode se transformar, gente. Hoje eu tô aqui na Irlanda fazendo um intercâmbio, amanhã eu posso voltar pro Brasil, mudar tudo, criar mais vídeos, ajudar mais pessoas. Então, eu acredito que a rede social, ela transforma, assim, vidas.
E é por isso que eu ainda insisto, sabe? Mesmo sendo pequena ainda, mas quando chega uma pessoa e comenta, poxa, esse vídeo me ajudou. Caramba, vocês não sabem a energia que dá, a vontade que dá de gravar mais, de continuar e de alcançar mais pessoas. Então foi isso, foram 40 dias. Amanhã eu tô entregando a minha penitência, né? E muito feliz de ter conseguido. Eu não sei como vai ser a volta. Se você quiser ver, comenta lá. Vai lá no meu Instagram, né? Moda com Bianca. Não sei como vai ser, mas eu tenho certeza que não vai ser como antes. Vai ser tudo transformado. E eu também vou começar a compartilhar menos. Porque pra eu sair desse looping, que é postar e querer ficar me assistindo, de querer ficar olhando, eu vou meio que à noite selecionar e postar algumas coisas ali pra não perder a conexão com as pessoas. E é isso, gente. Se você tem vontade de fazer algum desafio, ou se você tá sentindo que tá gastando muito tempo nas redes sociais, eu coloco aqui pra você, né, essa penitência, esse desafio. Se você não conseguir ficar 40 dias, Bia, é muito pra mim. Fica 10 dias, fica 7 dias, tenta, porque eu tenho certeza que vai te transformar, assim como me transformou também. E aí, agora comenta aqui pra eu saber o que vocês acharam, quem vai fazer esse desafio e se eu ajudei você em alguma coisa também. Muito obrigada pela companhia, big beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!